Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês nessa semana de lua crescente em Gêmeos, uma lua crescente, é, eu acho que da comunicação, uma lua crescente da, da nossa capacidade de adaptação e, e boa para tudo que a gente faz, que precisa de adaptabilidade, né? É uma lua crescente bastante mutável, né? Lembrando que lua crescente é uma quadratura do Sol com a Lua. A Lua, nesse momento, está em Gêmeos, né? E o Sol está em Peixes, né? Então, a gente fica, né, um pouco disperso entre os assuntos, né, estritamente mentais, racionais de Gêmeos e as nossas ideias, né, nossa sensibilidade, nossa um pouco de introspecção, né, e abstração pisciana, né? Então tem um campo bem grande aí para a gente é, ficar um pouco disperso, né, entre esses assuntos. É importante que a gente, né, use essa energia de adaptabilidade, né, de necessidade de mudança para fazer essa reflexão, esse fechamento, né, desse ano astrológico que vai acontecer na formação de peixes e que a gente possa acabar absorvendo, né, tudo que a gente produziu, né, tanto intelectualmente, gêmeos, como emocionalmente, peixes, né? Absorver isso que a gente produziu, né, e fazer crescer essa habilidade de comunicar, né? Lua crescente em Gêmeos é sempre uma lua muito boa para se comunicar, né? Para dialogar, para trocar ideias, né? Para compartilhar informações, né? Lembrando que o signo de Gêmeos ele gosta de trocar informação, né? Ele gosta de aprender e ensinar, mas muitas vezes ele não é muito comprometido com, né, o significado, com a ideia. Então, consequentemente, Gêmeos precisa da contraparte Sagitário, né, que é exatamente essa busca por significado, né, assim como Peixes, que tem uma capacidade de abstração, uma sensibilidade muito grande, mas precisa, né, da contraparte Virgem, né, que é o pé no chão, o pragmatismo necessário para que aconteça o equilíbrio. Então, esses quatro, né, nessa alunação pisciana, né, esses quatro signos, né, mostrarão as suas faces, né, e sempre o ponto, né, o vértice mais importante desses quatro signos é a adaptabilidade, a capacidade de mudança e de se adaptar, né, de se transformar também, né? Interessante que a gente entenda dessa forma. É, uma finalização, né? É uma alunação de peixes, então é uma alunação que termina o ano novo astrológico, né? Termina o ano astrológico, né? Até a gente chegar ali no, no ano novo astrológico, né? Que vai acontecer entre dia 21, 22 de março. Então é interessante que a gente aproveite, né, esse processo para refletir sobre as coisas que a gente produziu, né, durante o ano. Então, mais uma vez, produziu mentalmente Gêmeos, produziu emocionalmente Peixes. É interessante que vocês também observem, né, que essa Lua vai fazer uma conjunção com Marte, então esse Marte que ficou um tempão retrógrado em Gêmeos, né, que teve uma importância tão grande, né, em todo o processo, desde o processo eleitoral até é, esse processo que a gente acaba vivenciando das mídias sociais, né, dessa polarização de direita e esquerda,
assim, progressista e conservador. Então, essas ideias elas vão sendo jogadas, né, na nossa mídia, nos nossos meios de comunicação, e a gente, né, eu sempre digo aqui para vocês, vocês têm que achar o meio termo, né, e entender que nenhum dos dois lados, né, polares, nenhum dos dois polos tem a história completa, né? É só a integração entre esses polos que vai possibilitar a gente entender, né, um pouquinho no cenário, né, que se deslumbra aí na nossa frente. Então, isso é importante a gente lembrar. É, duas coisas bastante interessantes que estão acontecendo agora nesse momento, né? É, que é uma conjunção de Vênus com Júpiter em Áries. Então, os dois grandes benéficos, né? A face mais benevolente da divindade, Júpiter, né? O deus das benesses, da bênção, né? Aquele que abençoa e que é aquele também que te dá otimismo suficiente para correr atrás do que você quer, né? Então, só isso já é um símbolo de otimismo, né? De um momento onde a gente se vê assim muito motivado a começar algo, né? Seja um relacionamento, seja um projeto, um trabalho, né? A gente tem esse otimismo, né? De começar algo, de dar o primeiro passo. Lembrar também sempre falo sobre a jornada do herói, então Ares é o primeiro passo, né? É a coragem necessária para você sair da inércia, sair na sua jornada do herói, né? Então, você precisa esse talvez seja uma das qualidades mais difíceis que a gente tem que ter, né? Que é realmente ter essa coragem de dar o primeiro passo. Então, otimismo com Júpiter, agradabilidade, né, e carisma com Vênus. Então, é como se a gente fosse um líder e soubesse cativar, né, os liderados, soubesse usar a palavra certa, o jeito certo, soubesse talvez valorizar da forma correta, né? Lembrando que liderança muitas vezes é uma liderança bem feita, é sempre uma liderança que coloca o liderado como espelho, né, do líder. Então, essa Vênus em Ares também nos dá uma habilidade muito grande de liderar, né, de ter um carisma da forma que a gente expressa essa liderança, de ser agradável com o liderado e receber, né, essa visão, né, como se o liderado olhasse para você, né, que é o líder, como alguém agradável, né? Então, todo esse potencial a Vênus traz. E, né, o que se soma duas forças extremamente positivas fazem uma conjunção essa semana, né? Uma conjunção exata, né? Então, esse Júpiter do otimismo com essa Vênus do carisma, da agradabilidade, se juntam, né? Meio que dando um empurrão na gente, falando assim, olha, tá tudo aí, né? É só você dar o primeiro passo, né? É só você sair da inércia. E outra conjunção bastante importante é a conjunção de Mercúrio em Aquário com Saturno em Aquário, né? Saturno que está se preparando para sair de Peixes, né? Mas que ainda não saiu, ainda está em Aquário. Então você pega o signo que rege Aquário, Saturno, aliás, o planeta que rege Aquário, Saturno, e você pega o planeta que fica exaltado em Aquário, que é Mercúrio, né? Então é uma união assim, que nos capacita, né, mentalmente para realizar coisas, descobertas, né, incríveis, fazer conexões mentais muito corretas, muito
alicerçadas em ideias, né, com estrutura, Saturno, né? Por outro lado, traz o brilhantismo da mente aquariana, com a presença de Mercúrio. Então, desde as comunicações e conexões pessoais, né, entre pessoas, interpessoais, até, sim, no campo da tecnologia, ciência, né, muito é favorecido com essa conjunção Saturno e Mercúrio. Então, são, são duas conjunções que têm um potencial, né, de impulsionamento muito grande. Então, nada melhor, né, nesse finalzinho de ano astrológico, né, a gente ter esse empurrão, né, sim, vamos dizer assim, coragem, Ares, e intelectualidade, Aquário, né, então a gente tem esse empurrão. Por outro lado, logo depois, né, nos dias aí que se seguem, Saturno sai de Aquário, passa para Peixes. Então, todo assim, esse embasamento, né, essa estrutura mental que Saturno, durante 2 anos e meio, criou em Aquário, agora Saturno passa, né? Mercúrio também vai passar para Peixes, né? Mercúrio em Peixes é a mente em volta, né, sobre assim, a abstração, né? Muitas vezes as pessoas que têm Mercúrio em Peixes, muitas vezes são aquelas pessoas que falam sobre, sim, falam, se vocês percebem nas suas comunicações, que é envolto em um certo mistério, que tem um certo charme, que tem um certo tom de abstração, ou de uma senso artístico muito grande, né? Mas é sempre a mente, ela está envolta sobre, né? Ela está muitas vezes limitada pelo mundo emocional, né? Então também pode acontecer aquelas pessoas que começam a falar e não terminam a frase, né? As pessoas que muitas vezes numa comunicação podem se sentir emocionalmente emocionalmente podem ficar emocionados num jeito de alguém falar, escutar alguém falar e ficar emocionados, ou pode se emocionar falando. Então, Mercúrio fica perde esse alto grau de intelectualidade, né, de racionalidade, e passa, a mente fica ali condicionada ao emocional. A mesma coisa acontece com Saturno, só que Saturno é intelectualidade, é racionalidade, mas é uma racionalidade que estrutura, né, que dá forma, que cobra, né, que é a face, é, assim, a face mais rigorosa, né, da divindade. Então, ele vai cobrar, né, dentro desse mundo emocional, né, se os nossos posicionamentos estão corretos ou não, né? Então, desde a nossa capacidade de perdoar, né, tentando resumir um pouco para o vídeo não ficar muito longo, desde a nossa capacidade de perdoar até a nossa capacidade de entender o outro, se colocar no lugar do outro, né, ter uma real empatia. Então, em todas essas situações, ah, assim, a, eu queria falar a mão pesada, né? Mas eu não quero assustar vocês, né? Mas um olhar mais rigoroso, é, mais exigente de Saturno vai, de certa forma, pesar sobre o nosso mundo emocional. Então é importante que a gente esteja preparado. É importante que nós estejamos emocionalmente bem resolvidos, né? Porque serão 2 anos e meio aí de uma essa necessidade de organizar, né? É como se eu tivesse aqui 2 anos e meio para
organizar, né, e disciplinar, né, o nosso mundo emocional e o nosso mundo espiritual, né, no sentido daquilo que a gente tem relacionado às abstrações, né, tanto as artísticas como as espirituais, né? Então, tudo isso vai passar pelo olhar criterioso, né, e pela necessidade de responsabilidade que Saturno traz. Então, temos aí nessa semana todo um potencial, né, de impulsionador, né, que é Áries e Aquário, né, para depois a gente, né, não digo que o clima vai ficar tenso, mas emocionalmente a gente vai ter que trabalhar melhor, né, as nossas as nossas questões emocionais, né, desde as mais pesadas, né, traumáticas, até as mais as nossas habilidades, né, de compreensão, de abstração, de nossa criatividade artística, tudo isso vai ficar sob assim o olhar criterioso de Saturno. Então vai exigir da gente um pouco mais de organização, né, e responsabilidade com esses assuntos. Então eu acho que é isso. Vou mostrar os mapas aqui para vocês, né, para a gente finalizar esse vídeo da Lua crescente em Gêmeos. Então a gente tem aqui, né, o dia de 27, o dia de hoje. Esse mapa, né, eu tirei semana passada, às 9h33, mas eu estou gravando esse vídeo segunda-feira de noite, então esse momento aqui já passou, né, já aconteceu, né, então a gente tem aqui a Lua em bom aspecto com esse mesmo Júpiter e essa Vênus em Áries, né, então é, um, é aquela questão que eu falei no vídeo, né, de ser um momento bastante animado, bastante divertido e propenso a boas conversas, né, boas comunicações. A gente tem aqui o Marte, né, fazendo um bom aspecto aqui para Mercúrio, que está em Aquário, esse Mercúrio que vai encontrar com Saturno aqui nessa semana. Então, e, né, a quadratura Sol e Lua, que é a Lua crescente, né? Então, como eu disse para vocês, esse mês, essa lunação, a gente tem os signos mutáveis aí em evidência. Então, essa quadratura, né, tem um lado bom, que a vai, sim, nos capacitar a ser adaptável, né, ter uma certa adaptabilidade, mas também tem a questão da dispersão. Então, a gente fica disperso em vários assuntos, né. Lua em Gêmeos é uma lua bastante conversadeira, né, então fica disperso em várias comunicações, em vários contatos, em várias possibilidades, né? Então, é o que vai mandar, né, nesses primeiros dias aqui de lua crescente, né? Passando por dia de amanhã, dia 28, a lua caminha, né, sobre o signo de Gêmeos, faz uma conjunção com Marte, né, que exalta esse momento, né, esse clima de diálogo, de conversa, né, muitas vezes até de encontro entre amigos, né? Uma segunda e terça-feira são dias começo da semana, mas se fosse uma sexta ou sábado, eu falaria para vocês que é aquele tipo de encontro, né, de
de amigos num bar, ou reunião ou festa entre amigos, né? É um clima bastante animado, até porque Mercúrio e Saturno aqui também dão uma ajudinha nesse clima de né, de ter uma grande capacidade de comunicação, né, e de diálogo, né? Dia 1º de março, a gente tem a Lua entrando em Câncer, né? É, são momentos um pouco mais, assim, a gente está na última lunação, lunação de Peixes, um signo de água, né? Então a Lua passando por Câncer vai fazer bons aspectos com o Sol, né? Nesse dia aqui, no dia 1º de março, essa Lua faz até um bom aspecto aqui para Saturno, mas Saturno ainda está em Aquário, né? Então ainda são é, porque Câncer, né, é o signo dos signos de água, é o signo que mais pensa no lado emocional pelo viés da memória, né? Pelas coisas, pelas questões do passado, pelas vivências do passado, né? Então, isso é é, um pouco, assim, meio dissonante com, né, o signo de Aquário que pensa no futuro, né? Então, é, a Lua entra aqui em Câncer nesse dia, 1º de março, fica meio, assim, uma sensação meio de um estado emocional meio disperso, né? Mas nas próximas horas, né, no próximo dia, a Lua faz um trígono com o Sol, né, e consequentemente aqui um sextil para Urano em Touro, né, que torna no dia 2 aí a mudança do dia 1º ao dia 2 de março um momento aí bastante agradável, emocionalmente agradável, né, e materialmente, né, sim, fisicamente agradável também. A gente pode pensar aqui nesse Urano em Touro como a gente criando um certo conforto físico, né, um conforto material, conforto físico, né, aproveitando de algum conforto físico ou até um conforto, né, dos sentidos, lembrando que Touro é muito assim focado, né, ele, ele é muito conectado com o prazer, os prazeres, né, que os sentidos trazem, né? Então, esse bem-estar emocional pode acabar por exemplo, uma degustação, né, numa fazer um bom prato, né, ou fazer alguma coisa que evoque o sentido do tato, o sentido do olfato, né? Mas é sempre a busca pelo prazer dos sentidos, né? E esse bom contato emocional ou está alimentado por esses prazeres dos sentidos ou tem ele como tem isso como auxiliar. O também sim, assim, a gente entender que a gente está bem financeiramente também, né? Ou profissionalmente também, tudo isso acrescenta esse bem-estar emocional. Dia 3, né, a Lua começa a se projetar aqui, né? Nesse dia a Lua está aqui no finalzinho de Câncer, fazendo um trígono para Netuno, né? Eu já expliquei para vocês que tanto a Lua como Netuno, né, são expressões da energia feminina. Então aqui é sensibilidade, um- uma, uma capacidade de entender emocionalmente o outro
e uma capacidade de cuidar, né, do outro, né? Câncer, aqui é lua em câncer, então, fica bastante, as pessoas ficam bastante propensas, né, a cuidar do outro, né, e a entender o outro pelo Netuno em Peixes. Ah, nesse dia, né, na verdade, o dia anterior, é, é a conjunção, né, no dia 2 é a conjunção exata de Vênus com Júpiter, né? Então, essa conjunção hoje já pode ser sentida, né? Mas no dia 2 de março a conjunção é exata. A Vênus no grau 12 de Áries, Júpiter no grau 12 de Áries, né? Então, condição exata, a gente vai sentir mais, uma forma mais forte essa, esse pioneirismo, essa empreendedorismo, né? Essa vontade de realmente de começar algo novo. E vocês podem observar que isso faz uma quadratura para Lua aqui em Câncer, né? Então é capacidade de liderança ariana com a capacidade de liderança canceriana, né? A quadratura é, tem um efeito também, assim, sabe, meio que te obrigando a sair da inércia, te obrigando a entrar em movimento, né? Então, bastante, eu acho bem importante esse movimento, porque realmente o momento pede, né, que a gente se movimente, que a gente age. Então, dia 3 eu acabei de falar para vocês aqui, né? A Lua no finalzinho de Câncer, faz um bom aspecto aqui para Netuno em Peixes, faz uma oposição para Plutão, que está no finalzinho de Capricórnio aqui, que é uma. É, vem acontecendo há um bom tempo desse, né? Que Plutão aqui está no finalzinho de Capricórnio, então aqui Netuno está ajudando, né? Trazendo esse olhar do entendimento, né? Mas essa lua também pode se sentir pressionada emocionalmente por esse Plutão em Capricórnio. Talvez exigente demais, talvez poderoso demais, castrador demais, né? Então, mas é um momento que passa rápido, né? O movimento da lua é rápido, então essa oposição se desfaz, né, rapidamente. E aí, no dia 4, né, a lua entre Leão, né, e vai fazer um trígono aqui muito, muito interessante, né, para essa conjunção de Júpiter e Vênus aqui em Áries, né? Então, Lua é emoção, né? Então, quando a Lua entra em Leão, a gente se sente emocionalmente confiante, a gente se sente emocionalmente a gente busca isso, né? Nem sempre a gente consegue, mas se sente emocionalmente feliz, emocionalmente criativo, emocionalmente confiante, eu já falei, né? Emocionalmente com uma capacidade muito grande de se expressar, né? Então, tudo isso, né? Que a Lua pode representar em Leão, em ótimo aspecto aqui para essa Vênus, esse Júpiter em Áries, outro signo de fogo, outro signo que representa esse impulso, né? Do, 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 do ser, do fazer, né? Do existir, tem um grande peso aqui, né? Então a gente pode realmente unir, né, essa coragem de Ares e a coragem de Leão, né? E se expressar, né? Criar, mostrar o que muitas vezes a gente pode até criar, mas muitas vezes a gente não consegue expressar ou mostrar aquilo que a gente criou, né? Então aqui, assim, a energia está toda à nossa disposição, a gente pode realmente expressar esse impulso
né, leonino e tal, leonino e ariano de uma forma bastante efetiva, né, através da, como eu falei para vocês, otimismo, alegria, bom humor, carisma, capacidade de se expressar, tudo isso está à disposição aqui. Ah, nesse dia, Marte, Marte já vai se aproximando aqui de uma quadratura para Netuno em Peixes, né, que é uma quadratura que aumenta o clima de dispersão, aumenta, né, mas também tem o seu, sim, tem o seu peso, né, porque Marte, lembra que Marte é energia masculina e Netuno é uma das expressões da energia feminina. Então, essa quadratura tem um certo nível traz um certo nível de carisma, né, e um certo, sim, um certo nível de imprevisibilidade, né, algumas coisas, dispersão eu já falei, né, e também um certo ar de mistério, né, muitas habilidades que, por exemplo, o cinema, né, tem de criar, né, vem muito dessa união aí, né? Muitos artistas, assim, famosos, né, principalmente símbolos sexuais, tinham algum contato, né, alguma, às vezes não muito positivo, porque é uma quadratura aqui, né, mas tinha algum contato entre Marte, né, e Netuno, né, que traz, né, algum nível de carisma, né, algum nível de realmente de um tom de mistério, um tom de, né, de também sim de rebeldia, né, para essa união aí de Marte com Netuno. Então não é um clima, assim, é um clima animado pelo contato de Lua em Leão com Júpiter e Vênus em Áries. Tem essa questão um pouco de dispersão porque Marte em Gêmeos e Netuno Sol, né? Não pode esquecer Sol, Netuno em Peixes, mas são portas que se abrem, né? A gente entende o mundo emocional, né? A gente deveria entender o emocional, isso está sendo comandado pela mente, né? E a partir disso, as nossas aspirações, né, os nossos desejos se realizarem. É mais ou menos o que está aqui, né? Então, o emocional é peixes, né? As, as coisas mais abstratas e mais intuitivas, né, de peixes, as mais racionais, né, aquário e gêmeos, né? E onde que isso tudo vai realizar algo, né? Nessa combinação dos signos de fogo, né? Júpiter e Vênus em Áries e Lua em Leão. Então, muitas portas abertas. A gente tem que ter a coragem de abrir, né? 5 de março, a Lua caminha em Leão e agora vai continuar fazendo um trígono para Vênus e Júpiter, mas agora também faz um sextil para Marte, o que bota mais fogo, né, nessa combinação que eu falei para vocês. A gente tem que saber combinar as nossas, lembrando, né, que os signos de ar precisam do ímpeto dos signos de fogo e né, para poder dar direcionamento, né, nessa racionalidade, nessa mentalidade, né, dos signos de ar. E os signos de fogo precisam da racionalidade dos signos de ar para não para não se perderem só em estímulo, né, em otimismo, em
voluntariedade, né? Voluntariedade, né? Então, um precisa do outro, né? Então, aqui está bem expresso isso, né? Então, esse Marte em Gêmeos aqui vai dar a intelectualidade que essa combinação dos signos aqui de fogo precisa, né? Isso para isso, desde de um contato entre amigos, né, de uma reunião onde as pessoas se divertem, contam piadas, até para coisas mais intelectuais, como pessoas que precisam apresentar né, apresentar um trabalho, precisam vender algo, que precisam administrar um curso, né? Então, esse clima, né, de otimismo, motivação aliado à racionalidade, né, à intelectualidade, está bem forte aqui e pode, sim, realmente nos ajudar a construir muita coisa nesses dias. Enquanto isso, né, agora já Mercúrio já entrou em peixes, né? Saturno está quase entrando, está no grau 29, com 44 minutos aqui, né? Então, Mercúrio, Sol e Netuno em peixes fazem uma atmosfera, né, de assim, não, vamos pensar no melhor caso, né? Assim, trazem uma atmosfera de intuição e uma atmosfera de criatividade artística, criatividade intelectual, né? Sensibilidade, né? Então, como eu digo, disse para vocês, várias portas abertas. A gente abre, né? Se a gente precisa ter coragem, e coragem a gente tem de sobra aqui nesse momento para abrir as portas. E aí a gente chega no dia 6, que a gente vai se aproximar da lua cheia em Virgem, né? Dia 6 a lua entra em Virgem, faz uma posiçãozinha chata para Saturno, que está ali quase entrando em peixes, né? Está ali faltando 9 minutos aqui para entrar em peixes. Chata por quê? Porque uma das questões virginianas, né, é a questão da crítica. Então, é, fazendo oposição para. Lembra que eu digo para vocês que toda vez que a Lua faz contato com Saturno, a gente fica emocionalmente mais pragmático, emocionalmente mais contido, né? Menos, assim, consegue expressar menos a nossa espontaneidade, né? A gente fica mais criterioso, mais responsável, né? Então, essa oposiçãozinha aqui com o Saturno, né? E Virgem, tendo essa característica da crítica, né? Vai nos tornar bastante críticos, né? Ou, né? Refém da crítica dos outros, né? Então, bastante interessante aí. Se protejam emocionalmente, né? Para não ficar refém da crítica dos outros também. E a oposição também acontece para Mercúrio aqui, né? Então, assim, Mercúrio rege a mente, consequentemente rege a fala, consequentemente rege também a comunicação. Então, mais assim, no meu modo de ver, uma energia aqui de troca, né? Mas lembrando que talvez Virgem entenda a troca como crítica. Então a gente tem que se medir, né? Não criticar demais os outros, né? E se for criticar, né? Tentar ser agradável. E outra coisa, não criticar demais a si mesmo, né? A crítica virgem tem
esse problema, se critica demais também, né? Acaba muitas vezes perdendo oportunidades. Então, não se critique demais, não bote peso, né? O peso aqui, né? Saturno já é pesado, né? Já tem um tom mais sério, responsável, pragmático. Mas a Lua entrando em Virgem já também trazendo esse olhar mais crítico, né? Então, cuidado para o clima não ficar muito pesado em relação às críticas. E aí, dia 7, né? A Lua faz a Lua cheia aqui em Virgem, né? Sol no grau 16, Lua no grau 15, né? Lógico que esse mapa é das 9h34, né? No dia 7. Então, durante o dia vai formar a posição exata, né? A Lua cheia. Mas aqui a gente tem um Urano em Touro aqui apoiando, né? Tanto apoiando o Sol em Peixes e apoiando a Lua aqui em Virgem. Então, é uma ponte, né, que existe aqui entre esse Sol e a Lua. Então, pode ajudar, né, a gente não ficar com essa síndrome da separatividade, né? Ah, eu sou pisciano, estou envolto nas minhas emoções, né? E aí o virginiano falou assim, não, emoção, mas e a conta, né, para pagar, e o boleto, o horário, e a dieta, né? Então, quer dizer, essas coisas, elas têm que se combinar, né? Essas habilidades têm que se combinar, né? E não ter essa necessidade de separatividade, né? E aqui, né, não é uma quadratura exata, mas Marte também está envolvido em Gêmeos, né? Faz, por um determinado momento, quadratura com o Sol, consequentemente quadratura com a Lua, então aumenta essas tensões, né? E que sempre digo aqui para vocês, tensões nesses signos mutáveis, para mim é sinônimo de dispersão, né? A gente fica perdido em várias situações, em várias possibilidades, em várias necessidades, né? Mas essa lua cheia aqui, eu vou falar mais semana que vem. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje é só, né? Só lembrando aqui para vocês que se você quiser fazer uma pastoral comigo, manda uma mensagem, né? Se você quiser saber mais material, né, das coisas que eu escrevi sobre astrologia junguiana, né? Aliás, psicologia junguiana aliada à astrologia, manda uma mensagem que a gente combina e eu te mando o material, né? É, eu coloquei no Hotmart, mas ainda não está funcionando o link, né? Então, acho que resumindo é isso, né? Quero desejar uma boa semana para vocês, né? E, sim, bons contatos e bom aproveitamento dessa lua crescente em Gêmeos. Um abraço, tchau.